Há momentos em que a fé não é apenas consolo, é armadura. Há dias em que crer não é apenas esperança, é guerra. E se você nunca sentiu a batalha, é porque talvez ainda não entendeu o quanto o mundo espiritual está vivo. Hoje eu quero te levar para o campo onde a fé se levanta, onde a verdade ecoa mais alto que o caos, onde cada pergunta contra o Evangelho se transforma em oportunidade de guerra, não de ódio, mas de luz. Eu te peço, fique até o fim. Sergipe, inscreva, ative o sininho e acesse nossos materiais na descrição desse vídeo, porque a arma mais poderosa só aparece na última parte. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,15: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Preparados, não frágeis, não confusos, não silenciosos, preparados, porque a fé, ela é ativa, ela resiste, ela responde, ela confronta as trevas com verdade. E é por isso que hoje nós entramos juntos nessa guerra santa, a batalha por aquilo que cremos, não para vencer pessoas, mas para vencer mentiras. A primeira pergunta que você precisa enfrentar é esta: a Bíblia foi realmente preservada ou corrompida ao longo do tempo? Muitos repetem frases prontas, mas poucos conhecem os fatos. E quando a verdade se levanta, ela corta como espada. O Novo Testamento é o documento antigo mais bem preservado da história humana. São mais de 5.800 manuscritos só em grego, mais de 19.000 em outras línguas, 24.000 cópias feitas à mão, espalhadas por séculos e continentes. E o mais chocante, o manuscrito mais antigo está a apenas poucas décadas do original. Nenhum texto da antiguidade tem isso. Menos nenhum. Sim, há variantes, erros de copistas, mas mais de 99% delas não alteram absolutamente nada do sentido. Isso significa uma coisa: Deus preservou a sua palavra como preserva seus guerreiros, menos com precisão, fidelidade e força. A segunda pergunta que o mundo lança como dardo é: a ressurreição foi inventada? E aqui a verdade guerra de forma ainda mais violenta, porque tudo no cristianismo depende disso. Se Cristo não ressuscitou, a fé é um castelo de areia. Mas se ele ressuscitou, nenhuma arma forjada contra a verdade pode prevalecer. E a história mostra algo que poucos têm coragem de admitir. A crença na ressurreição não veio da cultura judaica, não veio do paganismo, não veio de influência filosófica. Ela surgiu de um acontecimento tão real, tão impactante, que homens e mulheres comuns preferiram morrer a negar o que viram. A morte de Jesus é fato histórico. A transformação dos discípulos é fato histórico. A conversão de Paulo, fato histórico. A conversão de Tiago, irmão incrédulo, fato histórico. Túmulo vazio, reconhecido até pelos inimigos da fé. E quando você juntar tudo isso, percebe que existe apenas uma explicação coerente. Ele vive, ele ressuscitou, ele venceu. Não é apenas fé, é fato. A terceira pergunta dessa guerra é uma das mais repetidas. A ciência não refutou Deus? E aqui está o golpe que poucos esperam. A ciência não é inimiga de Deus, ela é testemunha. A ciência observa o efeito, Deus é a causa. A ciência vê a ordem, Deus é o legislador. A ciência estuda as leis, Deus é quem as escreveu. O universo funciona com beleza matemática, com precisão quase poética, como se tivesse sido afinado. E foi... O ateísmo precisa explicar ordem sem mente, moral sem fonte, vida sem causa, consciência sem propósito. E falha. A fé cristã não nasce da ignorância, nasce da impossibilidade de negar o óbvio. Existe um Criador, e ele fala. A quarta pergunta é mais emocional. A Bíblia aprova a escravidão, e esse argumento, usado como arma, só funciona contra quem nunca leu o texto. A escravidão brutal das Américas, racista, violenta,
opressora menos, é condenada na Bíblia com pena de morte. No Antigo Testamento, a palavra usada muitas vezes deveria ser traduzida como servo contratado, serviço temporário, proteção legal, limite de 6 anos, direito à liberdade no 7º. Nada parecido com o horror histórico que o mundo conheceu. E no Novo Testamento, a semente da abolição está plantada com força irresistível. Em Cristo, não há escravo nem livre. O Evangelho não constrói correntes, ele as quebra. A quinta pergunta é uma das mais antigas no coração humano. Existe evidência de Jesus fora da Bíblia? Sim. E tão forte que seria impossível ignorar. O historiador romano Tácito menciona Cristo. Flávio Joséfo descreve sua morte. Plínio, Suetônio, Luciano, todos falam do movimento cristão. E o mais impressionante não é que mencionem Jesus, é que o façam mesmo sem serem cristãos. Eles não tinham motivo para inventar nada, e ainda assim, confirmam aquilo que a fé sempre soube. Ele viveu, ele morreu. Ele marcou a história. A existência de Jesus não é debatida seriamente por historiadores. A questão nunca foi se ele existiu. A questão é, o que você faz com a existência dele? Agora chegamos à parte mais importante. Não à lógica, não aos fatos, mas ao coração da guerra. A apologética não existe para vencer discussões, existe para libertar pessoas. Existe para remover mentiras. Existe para iluminar, despertar e confrontar. A fé cristã não teme perguntas. Ela as atravessa como espada. A verdade não treme diante da dúvida. Ela vence. Porque a verdade não é um conceito. É uma pessoa. E o nome dela é Jesus Cristo. Você não defende a fé porque Deus precisa de defesa. Você defende a fé porque o mundo precisa da verdade. E quando você abre a boca com coragem, mansidão e firmeza, as trevas recuam. A luz avança e tudo dentro de você lembra o que sempre foi real. A fé é guerra menos, mas uma guerra que já tem vencedor. Se essa mensagem falou com você, se inscreva, ative o sininho e acesse nossos materiais no link da bio ou na descrição desse vídeo. E lembre-se, na batalha pela verdade, você nunca luta sozinho.